Vem cá, Quer Dinho. deixar ela Vem aqui, ó. Quer que põe ela no seu colo? Quer que faz o quê? Era pra passar ela aqui pra mim. Nessa situação Você é um dos 13 porquês da nossa felicidade. do nosso sucesso. Com certeza. Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora. Hoje nós viemos fazer um julgamento um pouquinho diferente. Todos já sabem que a série do momento é 13 Porquês, que como todos também já sabem, conta ali a história de Clay Jensen, que encontra 13 fitas de Hannah Baker, que suicidou há algumas semanas, e conta ali nas 13 fitas os 13 motivos pelos quais ela se suicidou, sendo que cada um desses motivos é uma pessoa que fez de alguma forma mal para ela. Junto a isso, na história da série, a família da Hannah entra com um processo judicial contra a escola, na intenção de que a escola seja responsabilizada pelos danos sofridos por Hannah decorrentes do bullying. Nós não vamos dar aqui uma veracidade de qual lado está certo e qual lado está errado. Nós vamos aqui numa tentativa hoje de reproduzir o julgamento que não chegou a ser mostrado na primeira temporada de 13 Reasons Why. Esse julgamento não representa nossas opiniões pessoais. Nós não estaremos assumindo os lados que mais nos agradam ou que nós mais temos afinidade. Assim como advogados de verdade, nós estaremos aqui cumprindo o papel de representar os interesses dos nossos clientes. Para aproximar e vocês terem um pouquinho de informação também, nós resolvemos trazer o caso como se ele estivesse acontecendo na legislação brasileira. Até porque essa é a única legislação que a gente conhece a fundo. O que a princípio pode parecer uma mudança muito drástica, não é necessariamente tão absurda, né? Sendo que alguns pontos se assemelham bastante e nós temos ali questões relativas aos direitos humanos, que são universais. E um último aviso. O presente julgamento, Hannah Baker versus a escola, se restringe à responsabilidade indenizatória da escola em relação ao que aconteceu com a Hannah. Nós não vamos entrar aqui no mérito das consequências penais condenatórias que cabem a cada uma das pessoas ali que cometeram atos ilícitos. Como de costume, nós vamos sortear quem vai ser a acusação e quem vai ser a defesa. Bom, eu então vou acusar a escola e eu Juliana. vou defender. E novamente, última vez que avisamos, essas não são as nossas opiniões pessoais. Tudo que for dito aqui será uma representação. Entendeu, mano? Começando aqui então a parte da acusação. Para dar início a esse julgamento, uma coisa que tanto acusação e defesa têm em consenso é que a escola não está em momento algum sendo responsabilizada pelo suicídio. Até porque o direito entende que não existe culpa de alguém no suicídio. A escola está aqui sendo responsabilizada pelo bullying que a Hannah sofreu. Que pode ter tido consequências severas para sua condição psicológica e desencadeado, de alguma forma, atitudes mais severas. Nós vamos usar aqui a legislação brasileira, mas só para fazer uma ambientação primeiramente, já que a história se passa nos Estados Unidos. Atualmente, dos 50 estados que compõem os Estados Unidos da América, 49 deles já têm leis anti-bullying desde 2013. No geral, a maioria das leis anti-bullying dos Estados Unidos responsabilizam tanto as escolas, principalmente as escolas públicas, quanto a família dos jovens pelo bem-estar destes. Ou seja, o bullying é uma coisa que é responsabilidade de todo mundo. E uma grande parte das leis anti-bullying, nesse caso, considera ali como bullying que gera essa responsabilidade qualquer ato, por menor que ele pareça. Então, qualquer ato ali de assédio físico ou verbal, e hoje em dia ele já consegue entender um outro tipo de bullying que não existia antigamente, que é o cyberbullying, ou seja, o bullying pela internet, que é bastante utilizado na série e que muitas pessoas no passado já tentaram eximir a responsabilidade de instituições de ensino, alegando que o cyberbullying não é algo que está relacionado à escola, mas muitas leis anti-bullying já trazem o contrário, que o bullying que ocorre na internet é responsabilidade da escola também. Mas enfim,
Como já deixamos claro, estamos nos atendo aqui à legislação brasileira. De acordo com a Constituição Federal, no artigo 227, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente os direitos essenciais ao seu desenvolvimento e colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, opressão, exploração ou violência. Nós precisamos entender aqui que existe algo chamado responsabilidade civil objetiva, que se aplica aqui no caso das escolas, já que estas são entes públicos. O poder público, ao receber um estudante, assume o grave compromisso de zelar pela segurança e bem-estar do mesmo, zelando principalmente ali pela sua integridade física e moral e tendo então que arcar com tudo que seja necessário para proteger ali a criança e o adolescente. Aqui nós temos uma coisa então chamada teoria do risco. O que é essa teoria do risco? O Estado então assume esse risco de estar ali se responsabilizando por qualquer coisa que aconteça com a criança ou com o adolescente, mesmo que não seja comprovado que o que aconteceu seja culpa dele. Neste sentido, existem já julgados brasileiros nos tribunais do Rio de Janeiro, Distrito Federal e Minas Gerais que condenaram as escolas a indenizar as vítimas de bullying. Nas jurisprudências, convenções, artigos, em tudo que já existe acerca disso no Brasil e no mundo, já é entendido que, identificado o bullying, quando a escola tem ciência dele, ela passa a ter ali alguns deveres. Dentre eles nós temos reconhecer os sinais, falar com todos os envolvidos e encaminhar os casos mais graves para outras instâncias, como por exemplo encaminhar determinados casos para a delegacia. Além dessas medidas, outras que também devem ser tomadas, sempre observando ali a gravidade do caso. Realizar reuniões com os pais da vítima, realizar reuniões com os pais dos agressores. Esses dois pontos aqui, a gente já pode perceber que foi algo que faltou muito ali na série. Em que momento em que a escola se propôs a conversar com a família da Rena, ou com a família de qualquer um dos atletas ou das pessoas ali que assediavam ela? Propôs o encaminhamento da vítima e do agressor para um profissional especializado, colocar o agressor numa sala de aula distinta da vítima, e, em casos mais extremos, expulsar o agressor. Caso o estabelecimento opte ali por se omitir, negando a existência do problema ou atribuindo a responsabilidade para os pais da família do agressor, certamente a escola vai ser responsável pelo dever de reparar o dano, uma vez que o ato ilícito, que é o bullying, não foi impedido pela omissão desse estabelecimento. Na série, nós temos ali muito claramente a gravação do Sr. Porter quando a Hannah vai ali procurar por ajuda. O Sr. Porter era o profissional qualificado da escola que teria todas as condições de poder ajudar ela. E foi deixado bem claro nas palavras da Hannah que ela estava ali considerando o suicídio. O Sr. Porter tinha a função de ter ido atrás, de investigado tudo aquilo que estava levando a Hannah a pensar em tomar uma ação tão drástica. Mas não, o Sr. Porter preferiu agir com negligência. E esse foi um dos maiores erros na história. Não bastasse a escola ter praticamente ignorado o bullying que aconteceu o tempo todo ali com a Hannah, no momento em que ela deu uma chance para ir ali pedir por ajuda, a pessoa que mais tinha condição de ajudá-la preferiu se omitir. E é necessário entender que a Hannah estava em depressão. Uma pessoa em depressão tem uma dificuldade muito grande no momento de pedir ajuda, de falar com clareza aquilo que está acontecendo com ela. Mas nós não podemos nos iludir falando que as pessoas não tinham consciência do que estava acontecendo com a Hannah. As pessoas sabiam sim. O bullying que a Hannah sofria era de conhecimento geral na escola. Quando os alunos foram chamados para depor, para dar os seus depoimentos, todos eles afirmaram que tinham consciência do bullying que a garota sofria. Quando a Hannah foi ali falar com o Sr. Porter, ela disse para ele: "Você já deve saber por aí o que falam de mim." Por favor, se toda a escola sabe o que acontece com a Hannah, vai me dizer que os professores em nenhum momento perceberam o que estava acontecendo com a garota? Que nenhum adulto percebeu que estava ali acontecendo uma situação crítica, que necessitava de uma intervenção? A escola agiu com negligência, a escola se omitiu. E a escola é responsável sim por todo o bullying que a Hannah sofreu. Os atos aqui considerados enquanto bullying são coisas que aconteceram durante o relacionamento entre a Hannah e os seus colegas de escola, onde nós temos assédio moral, assédio sexual, cyberbullying e até alegações de negligência do colégio quanto à prática desses atos dentro do estabelecimento. No entanto, quando a gente fala de responsabilidade, a gente quer exprimir aquela ideia de uma contraprestação, uma obrigação,
um encargo que designa para alguém o dever de reparar prejuízo que causou a outrem. Pois bem, o dever da escola, como colocou o Felipe, seria zelar pela integridade física e moral dos alunos, buscando protegê-los enquanto eles estão ali sob sua guarda. É óbvio que nós temos plena consciência de que de todo o período da vida do adolescente, uma parte do seu dia, durante um pedaço do ano letivo, ele passa dentro do colégio sob a supervisão da escola. Por isso, cabendo a ela adotar medidas de prevenção. Não queremos negar esse fato, não queremos falar que isso não deva acontecer, mas sim que isso já era praticado pela escola. O que nos é mostrado é que, na verdade, a escola já cumpria com esse dever de estar ali tomando as providências necessárias para evitar que esse tipo de coisa acontecesse dentro do colégio. Dentre elas, nós temos a disponibilidade de um funcionário treinado e a prática de políticas anti-bullying dentro do colégio, que é mencionado na série, sim, que a escola já tinha esse tipo de política. A escola cumpria, sim, com o seu papel. Não pode dizer que ela era omissa. Considerando-se que a maioria dos atos de bullying acontece fora da visão dos adultos e que no presente caso aconteceu inclusive fora das dependências do colégio e que grande parte das vítimas não reage ou sequer fala sobre a agressão sofrida, é bem possível de compreendermos por que os professores não têm a ciência daquilo que está acontecendo. Fora algumas situações que eles talvez presenciem, o que não é o caso, os professores têm pouco material para embasar e apontar o que está acontecendo de bullying. Além disso, se eles têm alguma suspeita, eles devem comunicar às autoridades responsáveis da escola. A questão é que, muitas vezes, eles não têm nem como ter a suspeita. Aliás, o professor não pode invadir a privacidade do aluno. Ele não pode simplesmente tomar o celular e descobrir aquilo que está se passando dentro dos grupos de WhatsApp. O cyberbullying acontece ali, mas não é responsabilidade da escola. De todos os atos que aconteceram que nós estamos considerando como bullying, dentre as acusações de bullying, pouquíssimas foram aquelas que aconteceram dentro da escola, tendo aqui noticiadas apenas duas, que foi o envio da foto pelo celular, que é o cyberbullying, o qual a professora não teve o acesso, e a lista, que surgiu dentro da escola, mas passou despercebido pelos professores. E é mostrado muito claramente isso na cena. A escola, a partir do momento em que ela tem a ciência e ela não faz nada para impedir ou para evitar que aquilo continue acontecendo, aí sim nós configuraríamos ali uma omissão, uma negligência, porque a escola cumpria com os requisitos básicos. A questão é que eles não tiveram ciência do que estava realmente se passando. Na gravação da fita do Sr. Porter, ele inclusive comenta que via a Hannah frequentemente com seus amigos no corredor. Às vezes isso é toda a imagem que o professor consegue ver do aluno. Você não pode simplesmente encarregá-lo de vigiar todos os alunos o tempo inteiro. Você tem aquela noção do que está acontecendo ao redor. Mas se o aluno está fazendo grupo na sala de aula, se você vê ele conversando, rindo, sentando junto com outros colegas no refeitório do almoço, às vezes você não percebe que tem ali alguma coisa errada. E novamente, a grande maioria dos atos aconteceu de fato fora da escola, dificultando ainda mais essa questão do conhecimento. Que, aliás, quando o funcionário responsável tomou conhecimento de que tinha alguma coisa de errado acontecendo com a Hannah, ele tentou de fato ajudar. O problema é que talvez quando a Hannah buscou ajuda, aquilo já era grandioso demais, tanto para ela lidar quanto para o próprio Sr. Porter, que não teve tempo sequer de pensar melhor sobre a situação para tomar uma atitude mais severa, uma atitude mais efetiva. Afinal, depois da conversa, Hannah se matou naquele mesmo dia, não dando sequer tempo para que a escola tomasse alguma medida preventiva. O que o funcionário fez foi expor para ela todas as suas possibilidades, as quais eram condizentes com uma pessoa que estava começando a sofrer alguma coisa e que tinha passado por um abuso físico, que isso ficou muito claro. Só que não tinha como o Sr. Porter ter ali o conhecimento do nível em que a situação psicológica da Hannah já se encontrava. E isso não pode ser atribuído a ele. Após o acontecido, no entanto, foi tomada uma série de atitudes por parte da escola, chamando os pais para comparecerem e terem palestras a respeito dos sinais que os adolescentes podem demonstrar, pregaram cartazes, promoveram conversas. No entanto, como as aulas de comunicação bem demonstram, os adolescentes já têm a ideia concebida de que aquilo que os adultos falarem não vai ser entendendo eles e que eles sequer serão receptivos para suas ideias, para aquilo que eles estão passando
e sofrendo, assumindo dessa forma uma postura clássica adolescente de achar que ninguém é capaz de entender aquilo pelo qual eles estão passando. Além disso, a escola sozinha não pode assumir para si o encargo de ser responsável por todos os atos feitos pelos adolescentes, por um simples motivo. A escola não é responsável por sua completa educação moral e ética, sendo essa responsabilidade principalmente dos pais, como é deixado muito claramente no Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive, a responsabilidade por ato ilícito praticado por menor é dos pais, conforme dito no inciso 1º do artigo 932 do Código Civil, uma vez que os pais são responsáveis pela reparação dos prejuízos causados por seus filhos. Até que ponto é a escola que não se compromete com seus objetivos ou os alunos que não tomam como séria as advertências, o que é informado pela escola e simplesmente não têm noção do impacto que causam, porque isso não é comentado com eles, isso não é tratado para eles da forma correta em casa. E eles veem uma série de situações que eles acreditam ser aceitáveis, viáveis. Até que ponto a escola deve se responsabilizar por isso? E se, de alguma forma, esse juiz entender que a escola deve ser responsabilizada, ela não deve responder sozinha por todo o dano causado, devendo ser responsabilizada apenas de maneira subsidiária aos pais dos menores praticantes do bullying e solidariamente com esses. Mas nós ainda temos aqui a clara opinião, cheia de argumentos como pode ser visto, de que a escola não deve responder, pois tomou todas as atitudes que estavam ali a seu alcance dentro do seu espectro de visão. Essas são as palavras de uma advogada que chega ao ponto de colocar um cachorro no colo só para parecer mais fofa durante o julgamento. Que ridículo. Meu nome é Cândice, eu sou professora de Direito da UFO, dou aula de Direito Constitucional e coube a mim resolver essa pendenga. Bom, primeiro de tudo, não é uma situação fácil. No direito isso não é fácil e a gente está comparando coisas muito diferentes, porque o ordenamento jurídico dos Estados Unidos é muito diferente do brasileiro. Dentro do que foi apresentado, eu tendo a ser a favor da defesa. Por quê? Porque é muito difícil colocar um valor que valha a vida dessa menina que acabou se suicidando. E eu me pergunto mais, do que vai adiantar também estabelecer um valor de reparação para a escola pagar? Ela volta? Isso vai servir de incentivo? Até que ponto isso vai ser positivo para a sociedade de forma geral? E além, onde que estão as provas que são necessárias para condenar alguém à prática de um ato ou uma responsabilidade civil? Até onde eu sei, a maior parte dos atos praticados foram praticados fora da escola, em um ambiente virtual que os professores não tinham acesso nem à direção. Então não houve um omitir da escola no sentido de tentar evitar problemas. Eles realmente não tinham noção dos problemas. E no primeiro contato que houve com o psicólogo responsável, logo a seguir a menina se matou, quer dizer, ela não deu nem tempo de o terapeuta, o psicólogo tentar auxiliá-la. Nesse sentido, então, eu acho que seria uma barbaridade condenar a escola, seria muito mais prejudicial à sociedade do que benéfico. Assim, pelos poderes de Grace investidos, eu sentencio a favor da defesa. Bom, eu não queria falar nada não, mas... Esse foi o veredito da nossa excelentíssima professora. Muito obrigado pela participação, professora Cândice. Ter aceitado esse trabalho de juíza, Nada que a gente fácil, sabe né? que não é fácil. Não mesmo, ainda mais quando alguém morreu, né? Então você curta esse vídeo, se inscreva no canal. Clica no sininho para ativar as notificações e deixa nos comentários a sua opinião sobre tudo isso que a gente falou aqui. Vocês são engraçados.